Olá, colegas do nosso querido Monsenhor Nora, da minha turma e atuais alunos do Monsenhor Nora. Meu nome é José Geraldo Brito Filomeno, eu sou filho do Dr. Geraldo Filomeno, advogado durante muitos anos em Mojimirim e professor de Direito Civil em São João da Boa Vista, e da professora, então, do curso primário, Dona Maria Geralda Brito Filomeno. Embora a família, tanto do meu pai, de origem italiana, os Pastini e os Filomeno, do lado da minha mãe, de origem portuguesa, os Silveiras e os Britos, eu nasci em São João da Boa Vista, em 1947, estou atualmente com 78 anos, quando meu pai era funcionário do extinto Banco do Estado de São Paulo, mais conhecido como Banespa. Mas depois, quando um dos meus irmãos, o último dos meus 3 irmãos, nasceu em São João da Boa Vista, meu pai retornou a Mojimirim, ainda como funcionário do banco, e depois, com muito sacrifício, fez o curso para Direito, onde foi bastante bem sucedido. Eu fiz o curso primário, hoje ensino de primeiro ensino fundamental, no grupo escolar Dr. Oscar Rodrigues Alves, mais conhecido como Grupo Novo. Depois, em 1957, quando eu passei no 4º ano, na época nós tínhamos que fazer um exame para ir para o então ginásio, o ensino fundamental 2. Era um exame em que a gente tinha que tirar nota mínima de 7 nas 4 matérias: português, história, geografia e matemática. Eu sempre fui um péssimo aluno em matemática, daí porque até eu fui fazer direito. Então, no exame de admissão, em 1957, eu fui aprovado em 3 matérias, mas levei bomba em matemática. Fiquei para a segunda época em fevereiro. E eu tinha uma tia que era professora de matemática em Socorro, e quando ela foi passar férias na casa dos meus avós em Mojimirim, ela me deu umas aulas particulares, e aí eu entrei no primeiro ano do Monsenhor Nora. Na época, 1958, não havia ainda o prédio atual do nosso Monsenhor Nora. Ele estava acabando de ser construído. As nossas aulas de primeiro ano do ginasial era na antiga Escola de Comércio e Colégio São José, lá na rua Ulloa Sintra, mais conhecida como Rua Direita. Em agosto de 1958, então, foi inaugurado o novo prédio do Monsenhor Nora. Não é? E na época, mas a quadra de esportes, na quadra poliesportiva, ainda não estava pronta. Então, as nossas aulas de educação física eram lá no campo do Mojimirim Esporte Clube, bem pertinho lá. E a gente fazia educação física. Eu era, na hora de fazer um jogo de futebol ou basquete, depois que a quadra ficou pronta, eu era o último a ser escolhido, porque também eu era um péssimo esportista. Os 4 anos que eu fiz no Monsenhor Nora foram excelentes, eu tive excelentes professores. As minhas matérias favoritas eram inglês, francês e história. Sempre gostei muito dessas matérias. Me lembro muito bem de alguns grandes professores, apesar de eu não gostar de matemática, mas do professor Silvio Andraus, que depois foi para o Colégio Canadá de Santos, depois substituído pelo professor Frederic Hayden. E lembro também da professora Deolinda Soeiro, grande professora de francês, a professora Terezinha Mazotti, minha professora de inglês, não é? E os funcionários muito queridos, o senhor Agostinho e o meu primo, o Alfredo Milano, né, primo da minha mãe. Então foram 4 anos assim excelentes. Depois, quando eu queria fazer o colegial, hoje ensino médio, em Mojimirim o Monsenhor Nora não tinha o curso clássico, só tinha científico e normal. Aí então meu pai procurou outros pais de alunos que gostariam de fazer o clássico, isto é, mais direcionado às ciências humanas do que às ciências exatas, até porque, como eu disse, eu nunca gostei muito de matemática, nunca fui bem. Ao contrário dos meus irmãos, que um acabou sendo médico e o outro engenheiro, que tinha que fazer matemática, química, física, etc., ciências exatas. Bem, aí eu fui estudar em Itapira, não é?
E eu e mais dois colegas, o Edgar Silveira Bueno Filho e o Ciro Sanseverino, que infelizmente faleceu cedo, com 18 anos, quando a gente estava passando por segundo ano clássico. Aí no terceiro colegial, terceiro clássico, eu vim para São Paulo para fazer o cursinho preparatório de Direito e o terceiro colegial, numa escola particular. Eu entrei na faculdade, antes de entrar na faculdade, entretanto, eu ganhei uma bolsa de estudos do American Field Service para estudar o último ano de colegial nos Estados Unidos. Morei lá com uma família americana durante um ano e me formei lá no high school, equivalente ao nosso colegial. Depois o meu pai, em retribuição, também recebeu um rapaz americano e que fez o último colegial aí no Monsenhor em Mojimirim e acabou se dando muito bem, era um rapaz muito estimado por todos os seus colegas. Em 1966, então, eu entrei na famosa Faculdade de Direito do Largo São Francisco, a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E em 1970 eu voltei para Mojimirim, depois de formado em Direito, para trabalhar com meu pai no escritório de advocacia dele. Mas a minha vocação não era para continuar advogando. Eu acabei fazendo concurso para promotor de justiça em 1972 e fiz toda a carreira passando por várias cidades, começando por Campinas, onde eu era ainda iniciante, substituto ainda. Depois eu fui para Fartura, que era a primeira entrância, depois Franco da Rocha, segunda entrância, São Caetano do Sul, terceira entrância. Depois fui para a vara distrital de Itaquera, o bairro de São Paulo, depois bairro do Ipiranga, e finalmente cheguei a procurador de justiça, que é o último degrau da carreira de promotor. Eu acabei me especializando em direito do consumidor, embora os promotores trabalhem muito na área criminal. Mas eu acabei sendo designado para trabalhar no PROCON de São Paulo, e dali eu criei então as promotorias de justiça e defesa do consumidor. Cada comarca em que havia mais de um promotor, um deles cuidava da defesa do consumidor, cuida até hoje, aliás. Né? Depois, no ano 2000, eu acabei sendo eleito pelos meus colegas numa lista tríplice, eu fui o mais votado para o cargo mais alto do Ministério Público, que é a instituição que congrega promotores e procuradores de justiça. Eu acabei então sendo nomeado pelo governador Mário Covas como Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Depois de cumprir o mandato, que era de 2 anos, eu não quis concorrer a mais 2 anos, e eu acabei me aposentando, então, em 2002. E hoje eu advogo na área de defesa do consumidor, num escritório, e também leciono Direito do Consumidor numa faculdade particular. Aliás, eu leciono desde os 20 anos que eu estava na faculdade. Primeiro, como eu voltei bem afiado de inglês dos Estados Unidos, eu dei aula de inglês na União Cultural Brasil e Estados Unidos durante todo o meu curso de Direito, e depois eu fiz mestrado, doutorado na faculdade e comecei a lecionar Direito, na época Teoria Geral do Estado, depois Consumidor, desde 1982. Portanto, eu gostaria aqui de primeiro agradecer ao professor Antônio Carlos a oportunidade desse meu depoimento e, ao mesmo tempo, incentivar os nossos atuais alunos do querido Monsenhor Nora para que peguem firme no estudo. Tá? A escola pública tem que ser valorizada. Não é? A escola pública, na minha época, era de excelente qualidade, os professores eram muito bem remunerados, eles tinham um plano de carreira como promotores e juízes, e espero que o Monsenhor Nora sempre foi uma excelência dentre os colégios públicos do interior de São Paulo. Então, cada um que escolha ser médico, advogado, dentista, agora está muito em moda a tecnologia das informações, né? Tem que pegar duro nos livros, e eu espero que todos tenham muita felicidade, muito sucesso depois que saírem do nosso querido Monsenhor Nora. Um abraço a todos e muito obrigado pela sua atenção.